mito. Quando eu falo sobre Jesus Cristo, quando eu falo sobre Deus, alguns escrevem mito, mito. É lógico, para afirmarem estas palavras, mito, é porque tiveram uma outra orientação. É claro, tendo uma outra orientação, foram levados a outras experiências e jamais conheceram a experiência de ter Deus. Jamais experimentaram a experiência de ter Jesus Cristo dentro deles. Então, eu não ignoro que quando eu falo de Jesus Cristo e de Deus, essas pessoas dizem, isso é mito. Eles não passaram por essa experiência. Ouviram outras experiências. Ou testemunham outras experiências. A experiência do religioso. O religioso tem experiência com a religião. É um outro âmbito. É um âmbito que tem que ver com ideologia. Cada religioso tem a sua religião. Cada religião tem a sua ideologia. Ideologia. Que tem que ver com lições, com doutrinas, com dogmas. Aí estamos no nível da religião. Religião está no nível da ideologia. Conhecimento humano. Proposta humana. Religião são propostas feitas pela mente dos homens. E os homens intelectuais. Homens preparados. Homens preparadíssimos. Que passaram por uma disciplina, por um currículo. E trazem no seu bojo os elementos necessários para fazer a cabeça de qualquer um que se incline a ouvi-los. E depois que aceitarem, ficam dentro desse patamar, desse bojo de doutrinas, de dogmas. E se é no caso do cristianismo, eles se veem como servindo a Deus. E falam de Deus, usam o nome de Deus, mas a sua experiência não está sendo uma experiência com Deus. Está sendo uma experiência com o religioso. Uma experiência com a faixa religiosa. Estão sintonizando a faixa religiosa. Não estão em sintonia com Deus. Deus é um outro patamar. É uma experiência que não tem nada a ver com ideologia religiosa. Principalmente se olhar dentro do universo cristão. Há tantas religiões. E uma diferente da outra. E elas, por serem tantas, se dividem. E o que as fazem dividir? É exatamente a sua ideologia, a sua linha teológica, a sua crendice, as suas doutrinas, suas lições, seus dogmas. Isso faz a diferença entre elas. Mas isso é religião.
Então o camarada que fala que quando eu falo de Deus, de Jesus Cristo, é mito, é porque talvez ele viu a experiência religiosa do seu pai, da sua mãe, do sua parentela, do seu vizinho. E como deve ter uma outra orientação, segue outra ideologia, por sua lente da sua ideologia, ele faz a fotografia do religioso. Aí chega à conclusão: não há Deus, não há Cristo, tudo isso é mito. Meu amigo, você está muito errado. Você está muito errado. Você não pode dizer que Jesus é mito. Você não pode dizer que Deus é mito. Nesse caminho de relacionamento pessoal, aí está a linha para você ver Deus. Você conseguiu captar o que eu disse? É um caminho de relacionamento pessoal com Deus, com Cristo. Ainda você não captou. É um caminho de relacionamento pessoal. Eu estou dizendo que é um relacionamento pessoal, individual com Deus. É você e seu Deus. Eu queria ter um letreiro bem grande para destacar isso. Você e Deus. E é uma caminhada. Não é um ato emocional. É uma caminhada para toda a vida. É um relacionamento de você e seu Deus. É como se fosse um casamento. Vai caminhar até o fim da existência junto. E nesse percurso haverá conversas, haverá diálogo. Deus conversando com você, você conversando com Deus. Isso que é uma experiência pessoal. É assim que eu defino um encontro real, substancial com Deus. Você conversando com Ele. Como eu agora estou falando, eu posso interagir se você escrever, mas eu não quero que você escreva, eu não quero interagir, porque essa mensagem eu vou passar para outros setores. Tenho que dar essa mensagem. Pois muita gente está enganado devido à ideologia em que foi criado. Tem muita gente que se criou num ambiente onde o pai nunca falou em Deus. Onde a ênfase e a importância eram focados nos fatos do mundo, nos fatos que o mundo apresenta. E isso era chamado participar da vida. O viver intensamente é viver agora, no presente, os fatos da vida. Sentir a brisa dos acontecimentos baterem na cara. Isso é viver. Para alguns, isso é viver. Pois assim for educado com essa perspectiva de vida. Viva o aqui e agora, porque você vai morrer e na morte, além da morte, o nada. O nada.
com essa perspectiva do nada além da morte, o cara vai ver essa vida com uma visão, aproveitar cada minuto da sua existência, desfrutar de cada notícia, porque afinal, isto é viver. Porque depois disso vem a morte, e na morte há mistério, há silêncio. O nada, a negritude e a escuridão da morte, o abismo profundo da morte, o nada. Então, para essa pessoa, viver a vida numa experiência íntima, pessoal, com Deus, é um mito. É uma loucura. Paulo tinha percebido isso nos seus dias e ele escreveu: para o homem natural, Deus é loucura. Deus é loucura. Para o homem natural, pensar as coisas de Deus é loucura. Por quê? Paulo deu a resposta. Porque o homem natural não consegue perceber o espiritual. Por quê? A causa é simples. O homem natural, ele acha que ele não tem espírito. Então não tem a lente para ver as coisas espirituais. E por faltar esse instrumento de observação, eles não conseguem ver Deus. E como não conseguem ver Deus, eles dizem: Deus é mito. Deus é mito. Causa, não conseguem ver Deus. Por quê? Porque não tem um instrumento espiritual. Para tudo tem que ter um instrumento. Se você quer ver uma célula, você tem que ter um microscópio. Deus somente você vai ver através de um instrumento. E o microscópio que vê Deus chama-se Espírito. E assim como o microscópio é um instrumento que levou anos para ser elaborado, esse instrumento espiritual, que é o Espírito, leva tempo para você construí-lo e com ele poder enxergar Deus, a realidade divina. Aí então você terá prazer. Você olhará este mundo com outro olhar, com o olhar de Jesus Cristo. Qual o olhar de Jesus Cristo? Eu vou dizer uma faceta. Os discípulos estavam no barco e de repente veio ventos fortes, o mar se agitou. Tempestade à vista. E a coisa foi ficando tão preta que eles perderam a direção. Embora sendo marinheiros experientes, não conseguiam, dentro do seu conhecimento, controlar o barco, pôr o barco na direção certa ou desejada. Daí o negócio ficou preto, pior ainda. Com o barco descontrolado, a perspectiva, morte, o barco vai afundar, vamos morrer nessa tempestade. Nesse desespero, após tanta luta,
Eles olham, Cristo está dormindo. Cristo dormindo no barco no meio de uma tempestade violenta em que a vida de todos estava ameaçada, destinada à morte. Cristo dormia no barco. Eles não acreditaram no que estavam vendo. A vez de Cristo estar ajudando eles, para se safarem desta situação, controlarem essa situação, Cristo dormia. Havia um outro olhar em Cristo, diferente do olhar dos discípulos. Qual o olhar que estava em Cristo? Cristo sabia em quem cria. Cristo via o seu Pai, Deus. E Cristo sabe que Deus cuida de tudo. Diferença na atitude. Enquanto aqueles homens estavam inquietos e aflitos e com perspectiva de morte, Jesus repousava em paz. Porque Jesus tinha um outro olhar. Meu amigo, você que diz que Jesus é mito, que Deus é mito, eu te convido a captar o olhar de Jesus Cristo. A captar essa ferramenta de Jesus Cristo. Para você ter um outro olhar. E você perceber que além dessa vida, existe uma vida eterna. Uma vida espiritual. E você vai desfrutar melhor os seus dias aqui na terra, porque você não vai sucumbir diante das tempestades que sopram sobre todos. Você vai tirar de letra as tempestades, porque você sabe que amanhã será um novo dia com o seu Deus. Ele é a grande realidade. Experimente o olhar de Cristo. Torne-se numa nova criatura. Isto não é religião. Isto é uma experiência pessoal com Deus. Religião é coisa coletiva, ideológica, cheia de ideologia, pensamentos de homens, pensamentos de teólogos, doutores, mestres, bacharéis em teologia, pessoas cheias de ideias e gororobas na cabeça. Experiência com Deus é outra coisa. Adquira essa experiência pessoal com Deus. É uma intimidade. Aí você adquirirá o olhar de Cristo. E isso vai fazer você um Superman. Você vai rir das circunstâncias do mundo. Porque você sabe que o seu Redentor vive. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa, o olhar de Cristo, que nos faz superar toda a circunstância dessa vida. E além da vida, ver a eternidade, dias melhores com Deus. Amém. Em nome de Jesus Cristo, agora nós quebramos toda a força do mal. Sai todo espírito de enfermidade, espírito de morte, da cabeça à planta dos nossos pés, em nome de Jesus Cristo, todos. Sai espírito de ira, rancor, mágoa, tristeza, inveja, depressão, angústia. Sai de nossas vidas no poderoso nome de Jesus Cristo. E você, espírito de mal, pobreza, miséria e desgraça, sai de nossas vidas, sai de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.